milionário solitário passava todo o Natal sozinho, vendo todos irem embora ao fim do turno. Mas naquela noite, sua nova empregada, movida por um impulso que nem ela mesma entendia, parou e perguntou com doçura: "Quer jantar na minha casa?" E, sem saber, mudou o destino dos dois para sempre. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. O último funcionário acabava de se despedir quando Bruno Tales fechou os olhos por um instante, sentindo o peso do silêncio retornar à mansão. Através das amplas janelas do escritório, as luzes decorativas da vizinhança cintilavam na noite paulistana, lembrando-o que era véspera de Natal. Passou os dedos pelos cabelos escuros e suspirou, desabotoando o primeiro botão da camisa impecavelmente engomada. Abriu a gaveta da escrivaninha de mogno e retirou uma garrafa de uísque importado, sua única companhia prevista para aquela noite. "Com licença, Sr. Tales." A voz suave veio da porta entreaberta, sobressaltando-o ligeiramente. "Posso verificar se o senhor precisa de mais alguma coisa antes de ir?" Bruno ergueu o olhar para encontrar Camila da Silva, a nova funcionária da mansão, parada à porta com as mãos unidas à frente do corpo. Sua postura era profissional, mas havia algo em seus olhos castanhos que transmitia uma gentileza genuína, algo raro no círculo de pessoas com quem convivia. "Não será necessário, Camila. Pode ir para sua casa. Feliz Natal." Tentou imprimir naturalidade na voz, como se aquela fosse apenas mais uma noite comum, como se a solidão não estivesse engolindo-o por dentro. Em vez de assentir e partir como todos os outros, ela permaneceu na porta por um momento, hesitante. Bruno percebeu que ela observava a garrafa sobre a mesa, o paletó jogado na cadeira, as luzes festivas refletidas nas janelas. E então o próprio Bruno, com seus olhos cansados que tentavam esconder o vazio. "O senhor vai passar a noite sozinho?" As palavras escaparam dela quase como um sussurro e imediatamente seus olhos se arregalaram, como se surpreendida pela própria ousadia. Bruno ensaiou um sorriso diplomático, o mesmo que utilizava em reuniões de negócios quando queria encerrar uma conversa incômoda. "Tenho alguns relatórios para revisar. A tranquilidade da noite é perfeita para isso." A mentira soou frágil, até para ele mesmo. Não havia relatórios, apenas o silêncio, o uísque e talvez algum filme antigo na televisão gigantesca que raramente ligava. Camila assentiu, mas não se moveu. Mordeu o lábio inferior, como se travasse uma batalha interna. Bruno esperou que ela se despedisse, seguindo o roteiro de todas as outras noites, de todos os outros natais. No entanto, algo diferente aconteceu. "Janta lá em casa?" As palavras saíram rápidas, surpreendendo a ambos. A jovem corou instantaneamente, mas sustentou o olhar. "Quero dizer, ninguém deveria passar o Natal sozinho. Eu moro numa casinha simples que aluguei quando comecei a trabalhar aqui, mas... Bem, tem comida boa." Bruno piscou, genuinamente aturdido. Em seus 42 anos, nunca um funcionário havia cruzado essa linha. Por um segundo, sentiu a irritação familiar surgir. A mesma que experimentava quando alguém tentava ultrapassar os limites que ele tão cuidadosamente estabelecera em sua vida. Mas algo nos olhos dela o desarmou. Não havia ali o brilho calculista que reconhecia nas mulheres que se aproximavam dele nos eventos sociais, nem o interesse velado por favores ou vantagens. "É muito gentil, Camila, mas não seria apropriado", respondeu finalmente, mantendo a voz neutra. "Aproveite sua noite com sua família." "Também moro sozinha." Ela deu de ombros, um gesto surpreendentemente descontraído para alguém que, minutos antes, parecia tão cuidadosa com cada palavra. "Vim de Minas há pouco tempo. Ainda não conheço muita gente em São Paulo." A revelação pegou Bruno de surpresa. Em um mês de trabalho na mansão, Camila sempre fora eficiente e discreta. Jamais compartilhara detalhes pessoais. Por alguma razão, imaginava-a voltando para uma casa cheia de vida, talvez com pais idosos ou irmãos mais novos. A imagem dela sozinha em um Natal paulistano não se encaixava na figura que tinha formado.
Mesmo assim, agradeço, mas prefiro ficar. Respondeu mais brusco do que pretendia, refugiando-se na formalidade que sempre o protegera. Camila assentiu, o rosto suavizando-se em compreensão. Claro, desculpe a indiscrição. Ela se virou para sair, mas parou com a mão na maçaneta. Se mudar de ideia, estarei na Rua das Acácias, 87, no Butantã. É uma casa amarela com um pé de jasmim na entrada. E então ela saiu, deixando Bruno com uma estranha sensação de vazio, diferente da solidão habitual. Pegou o copo de uísque e caminhou até a janela, observando o céu escuro onde algumas estrelas teimavam em brilhar, apesar da poluição luminosa da cidade. De sua casa no alto do Jardim Europa, podia ver parte da cidade estendendo-se abaixo, um tapete de luzes que abrigava milhões de histórias em desenvolvimento. Quantas ceias de Natal aconteceriam naquele exato momento? Quantas famílias reunidas, amigos brindando, crianças ansiosas pela chegada dos presentes? Bruno não celebrava o Natal desde a morte dos pais, há quase 20 anos. No início de sua carreira, quando ainda construía o que viria a se tornar uma das maiores construtoras do país, usava o trabalho como desculpa para evitar as festividades. Com o tempo, a solidão tornou-se um hábito, uma zona de conforto. As raras tentativas de relacionamentos sérios sempre terminavam da mesma forma, mulheres que viam nele o patrimônio, não a pessoa. Tomou um gole de uísque, sentindo o líquido queimar sua garganta enquanto observava um casal atravessando a rua lá embaixo, mãos dadas, provavelmente dirigindo-se a alguma celebração. O homem carregava uma sacola de presentes e a mulher ria de algo que ele dissera. Uma cena tão corriqueira, tão inacessível. O telefone tocou, arrancando-o de seus pensamentos. Era Gustavo, seu sócio há 15 anos. E aí, Bruno? Ainda dá tempo de você passar aqui em casa. Marcela fez aquela receita de peru que você gosta, e as crianças não param de perguntar pelo padrinho. Bruno sorriu levemente. Todo ano, o mesmo convite, a mesma recusa educada. Obrigado, mas vou ficar por aqui mesmo. Amanhã nos falamos. Um dia desses, você vai ter que parar de se esconder naquela mansão, sabia? A voz de Gustavo carregava uma mistura de preocupação e resignação. Enfim, Feliz Natal, meu amigo. Depois de desligar, Bruno voltou à janela. Uma fina chuva começara a cair, refletindo as luzes coloridas da cidade. Não era assim que imaginava sua vida aos 42 anos. O sucesso profissional viera acompanhado de um vazio pessoal que nenhum bem material conseguia preencher. O rosto de Camila voltou à sua mente. O convite inesperado, os olhos honestos, a casa amarela com pé de jasmim. Era absurdo sequer considerar a ideia. Ele, Bruno Tales, jantando na casa de uma funcionária no Natal? A imprensa teria um dia de campo se descobrisse. E que interesse poderia ter uma mulher como ela em alguém como ele, além do óbvio? Mas então, lembrou-se do modo como ela o olhara. Não como o milionário, o patrão, o solteirão cobiçado das colunas sociais, mas como alguém que merecia não estar sozinho numa noite de Natal. O relógio marcava 20h47, quando Bruno, num impulso que não conseguiu explicar, pegou as chaves do carro. Pensou em trocar o terno por algo mais casual, mas temia que a hesitação o fizesse mudar de ideia. Saiu pela garagem, ignorando o olhar surpreso do segurança quando anunciou que sairia sem motorista. O trânsito estava tranquilo, como era de se esperar numa noite de véspera de Natal. As ruas, decoradas com luzes e enfeites, estavam quase desertas, com exceção de alguns retardatários fazendo compras de última hora. Bruno dirigia mecanicamente, seguindo o GPS que indicava o caminho para o Butantã. À medida que se afastava dos bairros nobres, a paisagem mudava gradualmente. Prédios luxuosos, dando lugar a construções mais simples, ruas mais estreitas, uma São Paulo diferente da que estava acostumado a frequentar.
A chuva engrossara quando finalmente chegou à Rua das Acácias. Bruno diminuiu a velocidade, procurando o número 87. De repente, sentiu-se ridículo. O que estava fazendo ali? O que diria quando ela abrisse a porta? Como explicaria sua presença, seu impulso inexplicável? Estava prestes a dar meia volta quando avistou a casa amarela com o pé de jasmim. Era pequena, mas bem cuidada. Luzes coloridas decoravam a janela da frente e podia-se ver uma pequena árvore de Natal através da cortina entreaberta. Estacionou o carro importado alguns metros adiante, destoando completamente da vizinhança. Permaneceu sentado por alguns minutos, as mãos ainda no volante, dividido entre a vontade de ir embora e uma curiosidade que não sabia explicar. Pela janela da casa, podia ver uma silhueta movendo-se. Camila, provavelmente preparando seu jantar solitário. A imagem despertou algo dentro dele, uma espécie de reconhecimento, de espelhamento. Respirou fundo, desligou o motor e saiu do carro. A chuva caía com mais intensidade agora, encharcando seu terno italiano em segundos. Caminhou até a pequena porta verde, ensaiando mentalmente o que diria, como se estivesse prestes a conduzir a mais importante negociação de sua carreira. Antes que pudesse mudar de ideia, tocou a campainha. Do lado de dentro, ouviu passos aproximando-se. "Quem é?" A voz familiar veio de trás da porta. "Sou eu, Bruno", respondeu, sentindo-se estranhamente vulnerável. "Mudei de ideia." A porta se abriu. E o rosto de Camila expressou primeiro surpresa, depois um sorriso genuíno que iluminou seus olhos. Ela vestia uma calça jeans simples e uma blusa vermelha, bem diferente do uniforme discreto que usava na mansão. O aroma de comida caseira escapava do interior da casa, trazendo memórias que Bruno não sabia que ainda guardava. "Entrou na chuva!" exclamou ela, abrindo mais a porta. "Entre logo, vai pegar um resfriado." Bruno hesitou por um segundo, como se cruzar aquela soleira significasse atravessar uma fronteira invisível em sua vida. A casa era pequena, aconchegante, com paredes pintadas em tons claros e decoração simples, mas cuidadosa. Uma árvore de Natal modesta ocupava um canto da sala, decorada com enfeites coloridos que pareciam ter sido escolhidos um a um, não comprados em conjunto como a decoração impessoal que enfeitava sua mansão. "Desculpe aparecer assim", disse ele, sentindo-se deslocado como nunca antes. "Eu deveria ter ligado." "Se tivesse ligado, eu não acreditaria", respondeu ela com uma naturalidade surpreendente, fechando a porta atrás dele. "Fique aqui um instante." Camila desapareceu por um corredor e voltou com uma toalha limpa, que ofereceu a ele sem cerimônias. "Seque o cabelo ou vai pegar uma pneumonia. E esse terno, tenho um roupão que talvez sirva enquanto seco suas roupas." A situação era tão inusitada que Bruno quase riu. Ele, que possuía um guarda-roupa com dezenas de ternos italianos feitos sob medida, estava prestes a usar um roupão emprestado na casa de uma funcionária. "Não se preocupe com isso", disse, passando a toalha pelo cabelo. "Estou bem assim. Como quiser, mas pelo menos tire o paletó, posso secá-lo um pouco." Ela estendeu a mão, e Bruno, após um momento de hesitação, entregou o paletó encharcado. "Sente-se, por favor." "Quer um vinho? Não é importado como os seus, mas é gostoso. Ganhei da minha antiga patroa antes de vir para São Paulo." Bruno assentiu, observando-a enquanto pendurava o paletó em um cabide próximo a um aquecedor pequeno. Havia uma graciosidade natural em seus movimentos, uma confiança tranquila que contrastava com a forma como ela se portava na mansão. Ali, em seu território, era outra pessoa, mais livre, mais autêntica. "Estava fazendo o jantar quando você chegou", continuou ela, dirigindo-se à pequena cozinha americana. "Nada muito sofisticado. Bacalhau à Gomes de Sá, receita da minha avó. É tradição lá em casa. Quer dizer, era." Uma nota de melancolia passou rapidamente por sua voz, logo substituída por um tom mais animado quando ela voltou com 2 taças de vinho tinto.
Você disse que veio de Minas, comentou Bruno, aceitando a taça que ela oferecia. Faz quanto tempo? 6 meses, respondeu Camila, sentando-se na poltrona em frente a ele. Nasci em Tiradentes, conhece? É uma cidade pequena, histórica. Bruno balançou a cabeça negativamente. Conhecia Paris, Nova York, Tóquio, mas nunca visitara as cidades históricas de Minas Gerais. É um lugar lindo, continuou ela, seus olhos suavizando-se com a lembrança. Ruas de pedra, casarões coloniais, igrejas antigas. Minha avó tinha uma pousada pequena lá. Foi ela quem me criou depois que meus pais faleceram. Sinto muito, disse Bruno, percebendo que, apesar de trabalhar em sua casa há 1 mês, não sabia absolutamente nada sobre a vida dela. O que aconteceu com seus pais? Acidente de carro quando eu tinha 7 anos, respondeu Camila, tomando um gole de vinho. Estavam voltando de Belo Horizonte numa noite chuvosa, como hoje. Um caminhão perdeu o controle na estrada. Ela fez uma pausa, mas seu rosto não demonstrava autocomiseração, apenas uma aceitação serena. Minha avó sempre dizia que a vida nos dá e nos tira, e o segredo é saber valorizar o que temos enquanto temos. Bruno sentiu uma estranha conexão com aquelas palavras. Ele, que sempre medira sucesso por aquisições, mais propriedades, mais contratos, mais dinheiro no banco, raramente parava para valorizar o que já possuía. E o que a trouxe para São Paulo? Perguntou genuinamente interessado. Minha avó faleceu no início do ano, explicou Camila. A pousada estava com dívidas que eu não conseguia pagar e precisei vendê-la. Decidi recomeçar em um lugar onde ninguém me conhecesse, onde pudesse construir algo novo. Ela sorriu levemente. São Paulo parecia grande o suficiente para isso. Enquanto conversavam, Camila levantava-se ocasionalmente para verificar o bacalhau no forno. Bruno a observava, notando como ela parecia perfeitamente à vontade em sua presença agora, tão diferente da funcionária discreta que conhecia. Havia uma dignidade em sua simplicidade que ele admirava. E seus pais? Perguntou ela de repente, voltando da cozinha. Ainda estão vivos? Não, respondeu Bruno, a familiar pontada de dor amenizada pelo tempo. Meu pai faleceu quando eu tinha 22 anos, um ataque cardíaco. Minha mãe foi 3 anos depois, câncer. Ele raramente falava sobre isso. Foi logo depois que assumi a construtora da família. Éramos só nós 3, sem irmãos, sem parentes próximos. Deve ter sido difícil, comentou Camila, seus olhos refletindo compreensão genuína. Bruno deu de ombros, desconfortável com a súbita vulnerabilidade. Mergulhei no trabalho. Transformei uma empresa de médio porte em uma das maiores do país. O tom saiu mais defensivo do que pretendia, como se tentasse justificar algo. Impressionante, disse ela sem ironia. Mas deve ser solitário no topo, não é? A pergunta, tão simples e direta, atingiu Bruno como um soco. Ninguém em seu círculo social ousaria fazer uma observação tão pessoal. Todos estavam ocupados demais admirando sua riqueza ou competindo com ela. Às vezes, admitiu, surpreendendo-se com a própria honestidade. Mas é uma escolha. O sucesso exige sacrifícios. Assim como a felicidade, respondeu Camila, levantando-se. Venha, o jantar está pronto. Na pequena sala de jantar, a mesa já estava posta com uma toalha branca bordada e pratos simples, mas elegantes. Uma vela acesa no centro criava uma atmosfera aconchegante. Ao lado do prato principal de bacalhau, havia uma travessa de arroz, batatas assadas e uma salada colorida. Nada muito elaborado, disse Camila com um leve tom de desculpa. Espero que goste. Bruno, acostumado aos jantares em restaurantes estrelados com menus de degustação intermináveis, sentiu o estômago roncar com o aroma familiar e reconfortante. Está com uma aparência incrível. Enquanto serviam-se, a chuva continuava lá fora, criando uma cortina de água que isolava aquela pequena casa do restante do mundo. De alguma forma, Bruno sentia-se protegido ali, livre das expectativas e das aparências que precisava manter.
Então, como é ser Bruno Tales? Perguntou Camila, depois de alguns minutos saboreando a comida em silêncio confortável. Como assim? Indagou ele, intrigado com a pergunta. Você sabe, o empresário bem-sucedido, o solteiro mais cobiçado de São Paulo, segundo aquela revista que vi no salão de beleza. Ela sorriu, mas não havia malícia em suas palavras, apenas curiosidade genuína. Bruno quase engasgou com o vinho. Você leu aquela matéria? Foi impossível evitar. Sua foto ocupava meia página. Ela inclinou a cabeça analisando-o. Embora você pareça mais real agora, sentado na minha cozinha com o cabelo molhado, do que naquela foto toda produzida. Bruno sentiu o rosto esquentar levemente. Aquelas matérias são ridículas. Meu departamento de relações públicas que insiste. E por que você permite? A pergunta era simples, mas profunda. Faz parte do jogo, respondeu ele, percebendo como a justificativa soava vazia naquele contexto. Visibilidade traz negócios. Negócios trazem dinheiro. Dinheiro traz felicidade, completou ela, erguendo uma sobrancelha. Segurança, corrigiu Bruno após uma pausa. Nunca mais quero passar pelo que passei quando meu pai morreu, com a empresa à beira da falência e credores batendo a porta. Camila assentiu, compreensiva. Entendo, o medo pode ser um grande motivador. Ela fez uma pausa, mas também pode ser uma prisão. A observação, dita sem julgamento, fez Bruno refletir. De fato, quanto de sua vida era dirigido não por desejo, mas por medo. Medo de perder o controle, medo de fracassar, medo de se abrir e ser rejeitado ou usado por seu dinheiro, como já acontecera tantas vezes. E você? Perguntou, desviando o foco da conversa. Não tem medo de estar sozinha numa cidade grande como São Paulo? Claro que tenho, respondeu Camila com honestidade. Mas aprendi que a vida é curta demais para deixar o medo ditar todas as nossas escolhas. Minha avó dizia que devemos fazer pelo menos uma coisa que nos assuste a cada dia. Ela sorriu, olhando-o diretamente. Hoje, convidar meu chefe para jantar foi essa coisa. Bruno não pôde evitar um sorriso em resposta. E eu aceitar o convite. Por um momento, algo passou entre eles. Um reconhecimento silencioso, uma conexão que ia além de patrão e empregada. Eram apenas duas pessoas sozinhas numa noite de Natal, compartilhando não apenas uma refeição, mas pedaços de suas histórias, de suas vulnerabilidades. Lá fora, a chuva diminuía gradualmente e o som distante de fogos de artifício anunciava a chegada da meia-noite. Bruno olhou para o relógio de pulso, surpreso ao perceber quanto tempo havia passado. Em sua mansão, estaria provavelmente no segundo ou terceiro copo de uísque, assistindo distraidamente a algum programa na televisão, contando as horas até poder justificar ir para a cama. É Natal, disse Camila, também notando a hora. Ela levantou sua taça. Um brinde. Bruno ergueu sua taça, estudando o rosto à sua frente. Os olhos expressivos, o sorriso sincero, a ausência total de afetação. Em um mundo onde sempre precisava calcular intenções e desconfiar de sorrisos, Camila era como uma lufada de ar fresco. Há novos começos, propôs ele, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Há novos começos, concordou ela, tocando sua taça na dele. Naquele momento, com o som dos fogos ao longe e o calor acolhedor daquela casa simples, Bruno sentiu algo que não experimentava há muito tempo. Esperança. Como se uma porta que nem sabia estar fechada tivesse sido subitamente aberta, revelando possibilidades que ele sequer ousara imaginar. A manhã de Natal amanheceu clara em São Paulo, o céu lavado pela chuva da noite anterior. Bruno acordou desorientado por um momento, o despertador do celular tocando insistentemente ao seu lado. Esticou o braço para desligá-lo, um hábito automático. Mesmo em feriados, acordava cedo, mas algo estava diferente. O teto que observava não era o de seu quarto.
Sentou-se na cama de súbito, as lembranças da noite anterior retornando em flashes. O jantar na casa de Camila, a conversa que se estendeu até tarde, o vinho. Não estava planejado ficar, mas a chuva intensificara-se novamente depois da meia-noite, e Camila insistira para que não dirigisse com aquele tempo, oferecendo o pequeno quarto de hóspedes. É simples, mas está limpo, dissera ela. Bruno passara a mão pelo rosto, sentindo a barba por fazer. Estava vestido com uma camiseta grande demais, provavelmente da antiga pousada da avó de Camila, a julgar pelo logotipo desbotado, e seu próprio calçal. Suas roupas haviam sido lavadas e secas durante a noite, dobradas cuidadosamente sobre uma cadeira próxima. O aroma de café fresco invadiu suas narinas, junto com outro cheiro que não identificou de imediato. Algo doce sendo preparado. Levantou-se, colocou a calça social da noite anterior e caminhou até a pequena sala, ainda processando a estranheza daquela situação. Camila estava na cozinha, de costas para ele, mexendo algo no fogão. Vestia uma calça de moletom simples e uma camiseta branca, o cabelo preso num coque despretensioso. Cantarolava baixinho uma canção que Bruno não conhecia. Bom dia, disse ele, sentindo-se estranhamente tímido. Ela virou-se sorrindo. Bom dia, dormiu bem? Surpreendentemente bem, respondeu com honestidade. Não se lembrava da última vez que dormira tão profundamente. Ótimo. Estou fazendo rabanadas, tradição de café da manhã de Natal lá em Minas. Aceita um café enquanto espera? Bruno assentiu, observando-a mover-se com desenvoltura pela cozinha pequena, mas organizada. Havia algo hipnotizante na naturalidade de seus movimentos, na ausência completa de afetação. Em seu mundo, as pessoas raramente eram o que pareciam ser. Havia sempre uma agenda oculta, um interesse velado. Camila, em contraste, parecia transparente como água. Seu celular tocou algumas vezes, comentou ela, servindo-lhe uma xícara de café forte. Está ali na mesinha. Bruno pegou o aparelho, vendo uma série de notificações, mensagens de felicitações automáticas, de contatos profissionais, algumas de Gustavo perguntando como estava, e diversas chamadas perdidas de Renata, sua assistente pessoal. Típico. Mesmo no Natal, os assuntos da empresa não davam trégua. Problemas? Perguntou Camila, notando sua expressão. Nada urgente, respondeu, desligando o celular e deixando-o de lado. Era Natal, afinal. Qualquer crise poderia esperar algumas horas. Sentaram-se para o café da manhã na pequena mesa da sala. As rabanadas, douradas e polvilhadas com canela e açúcar trouxeram a Bruno lembranças da infância, de natais distantes quando seus pais ainda estavam vivos. Isso está delicioso, disse após o primeiro bocado. Minha mãe fazia algo parecido. O rosto de Camila iluminou-se com o elogio. É a receita da minha avó. Ela dizia que comida tem o poder de trazer memórias boas. Comeram em silêncio por alguns minutos, um silêncio confortável que surpreendeu Bruno. Normalmente, silêncios o incomodavam. Em reuniões, jantares, encontros, sempre sentindo a necessidade de preenchê-los com palavras, demonstrações de controle. Ali, entretanto, o silêncio tinha uma qualidade quase meditativa. Tem planos para hoje? Perguntou Camila eventualmente. A pergunta pegou Bruno desprevenido. Não tinha planos. Natal era apenas mais um dia em sua agenda vazia de compromissos pessoais. Na verdade, não, admitiu. Geralmente passo o dia revisando projetos, adiantando o trabalho. Camila o observou por sobre a borda da xícara de café, seus olhos revelando uma mistura de curiosidade e algo que parecia compaixão, mas sem o tom de pena que Bruno tanto detestava. E você? Retornou ele à pergunta. Pensei em dar uma volta no Parque Ibirapuera, respondeu ela. Dizem que fica lindo decorado para o Natal, e como ainda não conheço direito a cidade... Ela fez uma pausa, parecendo considerar algo, então adicionou. Você poderia vir se quiser. Quer dizer, se não tiver mesmo outros planos.
O convite pairou entre eles carregado de possibilidades. Bruno sentiu uma familiar hesitação. A barreira invisível que mantinha entre sua vida profissional e pessoal, o receio de ser reconhecido em público como uma funcionária, as inevitáveis especulações que surgiriam. E ainda assim, a perspectiva de passar mais tempo com Camila era estranhamente atraente. Havia algo nela que o intrigava, que o fazia querer saber mais, entender mais. Parece uma boa ideia, respondeu finalmente, surpreendendo a si mesmo. Mas primeiro preciso passar em casa para trocar de roupa. O sorriso dela em resposta foi genuíno, sem traço de triunfo ou calculismo. Apenas satisfação pura, como se realmente apreciasse sua companhia. Era um tipo de reação que Bruno não experimentava há anos. Uma hora depois, após deixar Camila em casa com a promessa de buscá-la em seguida, Bruno entrou em sua mansão no Jardim Europa. O contraste entre os dois ambientes não poderia ser mais gritante. Os espaços amplos e impessoais, a decoração de revista, a ausência completa de calor humano. Pela primeira vez, viu sua própria casa com outros olhos, percebendo o quanto aquele lugar, apesar de todo o luxo, carecia de alma. Enquanto trocava de roupa, optando por jeans e uma camisa casual, algo que raramente usava, Bruno tentava processar o que estava acontecendo. Em menos de 24 horas, sua rotina cuidadosamente construída havia sido completamente alterada. Ele, que mantinha relacionamentos em compartimentos estanques, profissionais de um lado, pessoais, os poucos que tinha de outro, estava prestes a passar o dia de Natal com uma funcionária que mal conhecia até a noite anterior. O mais perturbador era como isso não o perturbava. Ao contrário, sentia-se mais leve, mais presente do que se lembrava de ter se sentido em anos. Seu celular tocou novamente. Renata, mais uma vez. Após um momento de hesitação, atendeu. Desculpe incomodar no feriado, Bruno. Veio a voz eficiente de sua assistente. Mas surgiu uma situação com o projeto Alameda. Os investidores árabes querem uma videoconferência ainda hoje. Dizem que é urgente. O velho Bruno teria cancelado qualquer plano pessoal sem pestanejar. Negócios sempre vinham em primeiro lugar. Mas algo havia mudado. Marque para amanhã cedo, respondeu com firmeza. É Natal, Renata. Até os árabes podem esperar 24 horas. O silêncio do outro lado da linha refletiu o choque de sua assistente. Em 15 anos trabalhando juntos, ele jamais havia colocado um compromisso pessoal à frente dos negócios. Está tudo bem, Bruno? Perguntou ela finalmente, genuinamente preocupada. Está tudo ótimo, respondeu, surpreendendo-se ao perceber que era verdade. Feliz Natal, Renata. Tire o resto do dia de folga. Desligou antes que ela pudesse protestar, sentindo uma estranha satisfação. Pequenas rebeldias, talvez, mas significativas. Ao sair de casa, Bruno encontrou Antônio, o jardineiro que vinha 2 vezes por semana cuidar do amplo jardim da mansão. Não esperava ver funcionários hoje, especialmente não Antônio, que tinha uma grande família em Guarulhos. "O senhor aqui no Natal?" perguntou o homem, visivelmente surpreso. "Pensei que estivesse viajando." "Mudança de planos", respondeu Bruno, notando como o jardineiro parecia desconfortável. "E você? Não deveria estar com sua família hoje?" Antônio baixou os olhos. "É que a dona Renata me pediu para vir dar uma olhada nas palmeiras novas. Disse que o senhor estava preocupado com elas depois da chuva de ontem." Bruno sentiu uma pontada de culpa. Era o tipo de coisa que sua assistente fazia regularmente. Antecipar suas preocupações, resolver problemas antes mesmo que se tornassem problemas. Geralmente apreciava sua eficiência. Hoje, porém, viu a situação por outro ângulo. Um homem separado de sua família no Natal por causa de palmeiras que poderiam perfeitamente esperar até depois do feriado. "As palmeiras estão ótimas, Antônio", disse, colocando a mão no ombro do funcionário. "Vá para casa, fique com sua família e diga à dona Renata que fui eu quem mandou." O rosto do jardineiro iluminou-se com um sorriso de alívio e gratidão.
Muito obrigado, seu Bruno. Feliz Natal. Bruno observou o homem afastar-se apressadamente, provavelmente temendo que ele mudasse de ideia. Um gesto tão simples e a felicidade tão evidente. Quando havia sido a última vez que fizera alguém sorrir assim? Enquanto dirigia de volta à casa de Camila, Bruno sentia-se diferente. Era como se a noite anterior tivesse removido uma película invisível de seus olhos, permitindo-lhe enxergar além da superfície polida de sua existência, revelando as lacunas que nunca admitira existirem. Ao estacionar em frente à casa amarela, viu Camila esperando na varanda vestida com um vestido simples de verão e uma bolsa de palha a tiracolo. Seu rosto iluminou-se ao vê-lo, um sorriso genuíno que fez algo se agitar no peito de Bruno. Pensei que talvez você não voltasse, admitiu ela, enquanto entrava no carro. Por quê? Perguntou ele, intrigado. Não sei. Talvez tenha percebido que tinha coisas mais importantes para fazer do que passar o Natal com sua funcionária. Havia um toque de autoironia em sua voz, mas nenhum ressentimento. Bruno a encarou por um momento antes de responder. Não consigo pensar em nada mais importante hoje, disse, com uma sinceridade que o surpreendeu. O sorriso de Camila em resposta foi como o nascer do sol, gradual, iluminando seus olhos antes de chegar aos lábios. E naquele momento, Bruno soube que estava em apuros, porque aquele sorriso, aquela honestidade desarmante, aquela ausência total de pretensão, tudo isso o atraía de uma forma que não conseguia explicar ou resistir. O Parque Ibirapuera estava surpreendentemente tranquilo naquela manhã de Natal. Famílias espalhavam-se pelos gramados, crianças testavam bicicletas e patins novos, casais caminhavam de mãos dadas sob o sol ameno que sucedia à chuva da noite anterior. Uma atmosfera de contentamento pairava no ar, como se a cidade tivesse momentaneamente esquecido sua pressa habitual. Bruno e Camila caminhavam lado a lado, mantendo uma distância respeitosa entre si. Para qualquer observador, seriam apenas dois conhecidos desfrutando do feriado. Mas algo havia mudado entre eles desde a noite anterior. Uma proximidade invisível, uma cumplicidade silenciosa que dispensava palavras. É a primeira vez que venho ao Ibirapuera desde que me mudei para São Paulo, comentou Camila, observando o lago onde alguns pedalinhos coloridos deslizavam preguiçosamente. É ainda mais bonito do que nas fotos. Bruno percebeu que, apesar de morar na cidade há décadas, raramente apreciava seus espaços públicos. O parque estava a minutos de sua casa, mas não se lembrava da última vez que o visitara sem um propósito específico, geralmente algum evento corporativo ou corrida beneficente organizada pela empresa. Venho aqui correr às vezes, disse, embora a última vez tivesse sido há mais de um ano, mas nunca assim, para simplesmente estar. Camila sorriu, como se compreendesse perfeitamente o que ele queria dizer. Às vezes esquecemos de apenas estar, não é? Sempre fazendo, correndo, planejando o próximo passo. A observação tão simples e certeira tocou Bruno. Era exatamente como vivia, sempre focado no próximo objetivo, na próxima conquista, sem jamais parar para apreciar o caminho ou o que já havia alcançado. Passaram por um vendedor de pipoca e Camila parou, aspirando o aroma com evidente prazer. Adoro pipoca de parque, confessou, com um sorriso quase infantil. 2, por favor, pediu Bruno, sacando a carteira. Não precisa, eu posso, começou Camila, mas ele a interrompeu com um gesto gentil. Por favor, é Natal. Caminharam com os saquinhos de pipoca, o silêncio entre eles confortável. Bruno observava discretamente o perfil de Camila, a forma como seus olhos se iluminavam ao notar pequenos detalhes, a naturalidade de seus movimentos, a ausência completa de artificialidade que caracterizava as mulheres com quem costumava sair. Está me analisando, Sr. Tales? Perguntou ela de repente, virando-se para encará-lo com um sorriso brincalhão. Bruno sentiu o rosto esquentar levemente, pego em flagrante. Desculpe, e por favor, chame-me de Bruno. Bruno,
repetiu ela como se testasse o som. Sabe o que é estranho? Trabalho na sua casa há 1 mês, mas sinto que só conheci você de verdade ontem à noite. A observação era precisa. Na mansão, ele era senhor Tales, o patrão distante, formal, sempre ocupado com telefonemas e reuniões. Mesmo quando estava fisicamente presente, sua mente estava a alhures, processando negócios, estratégias, números. Eu também sinto o mesmo, admitiu. Na verdade, não costumo me abrir assim com as pessoas. Percebi, respondeu Camila, sem julgamento na voz. Deve ser difícil confiar quando se tem tanto a perder. Novamente a percepção dela o surpreendeu. Era exatamente isso. O medo constante de ser valorizado apenas por seu patrimônio, de ter suas palavras e gestos analisados em busca de vantagens, de nunca saber se o interesse era genuíno ou calculista. Você é muito observadora, comentou, enquanto se aproximavam de um banco vazio à beira do lago. Sentaram-se, assistindo a uma família de patos que deslizava tranquilamente pela água. O pai e a mãe à frente, 5 filhotes em fila indiana atrás, uma imagem de simplicidade e harmonia natural que contrastava com a complexidade da vida humana. Trabalhei como recepcionista na pousada da minha avó desde os 15 anos, explicou Camila. Você aprende a ler as pessoas quando precisa antecipar suas necessidades. Alguns hóspedes queriam conversa, outros silêncio. Alguns precisavam de sugestões de passeios, outros só queriam ser deixados em paz. Ela sorriu com a lembrança. Minha avó dizia que entender o que as pessoas precisam antes mesmo que elas saibam é uma forma de arte. Ela parece ter sido uma mulher sábia, comentou Bruno. A mais sábia que já conheci, concordou Camila, uma nota de saudade em sua voz. Sabe o que ela sempre dizia? A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas no que nos preenche. As palavras ecoaram em Bruno como um sino distante. O que realmente o preenchia? Seu império imobiliário, as contas bancárias, os carros de luxo, as viagens internacionais. Nada disso parecia significativo neste momento. Sentado num banco de parque ao lado de uma mulher que, até a noite anterior, era apenas mais uma funcionária em sua casa. No que está pensando? Perguntou Camila, notando sua expressão contemplativa. Bruno hesitou, mas então decidiu ser honesto. Em como construir uma vida inteira em torno de conquistar coisas, sem nunca parar para questionar se eram as coisas certas. Ela assentiu, compreensiva. Nunca é tarde para fazer essas perguntas. Uma rajada súbita de vento agitou as árvores ao redor, fazendo com que Camila cruzasse os braços, levemente arrepiada em seu vestido leve. Está com frio? Perguntou Bruno, imediatamente tirando o casaco leve que usava. Um pouco, admitiu ela, aceitando o casaco com um sorriso agradecido. Obrigada. O gesto tão simples e antiquado, um homem oferecendo seu casaco a uma mulher, trouxe a Bruno uma sensação estranhamente reconfortante. Era um ato de cavalheirismo genuíno, desprovido das complicações que geralmente acompanhavam seus encontros com mulheres. Não havia expectativas ocultas, jogos de poder ou cálculos de interesse. Apenas 2 seres humanos compartilhando um momento. A manhã transformou-se em tarde enquanto caminhavam pelo parque, conversando sobre tudo e nada. Livros que haviam lido, lugares que gostariam de conhecer, pequenas histórias de infância. Bruno descobriu-se falando sobre memórias que não compartilhava há anos. O gosto dos pêssegos que sua mãe cultivava no quintal de sua casa de infância, antes da mansão. As tardes pescando com o pai no interior de São Paulo, o dia em que ganhou seu primeiro computador e decidiu que construiria algo grandioso. E construiu, observou Camila. Deve ser uma sensação incrível ver algo crescer assim pelas suas mãos. Havia admiração genuína em sua voz, mas sem o deslumbramento que Bruno estava acostumado a encontrar quando falava de seus sucessos. Era como se Camila apreciasse sua história não pelo resultado material, mas pelo esforço humano por trás dela. Às vezes me pergunto se valeu a pena, admitiu.
as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Todo o trabalho, o tempo investido, as noites sem dormir, para acabar sozinho numa mansão vazia. Assim que as palavras saíram, Bruno se arrependeu. Soavam como autocomiseração, algo que detestava. Mas Camila não pareceu interpretar assim. Talvez a mansão esteja esperando para ser preenchida, sugeriu ela, sua voz suave, com risos, memórias, pessoas que realmente importam. Seus olhares se encontraram, e por um momento tenso e elétrico, Bruno sentiu um impulso quase irresistível de tocá-la, segurar sua mão, acariciar seu rosto, sentir a textura de seus cabelos. Conteve-se, consciente das complexidades da situação. Ela era sua funcionária. Haviam se conhecido verdadeiramente há menos de 24 horas. E ainda assim, sentia como se a conhecesse há uma vida inteira. O momento foi interrompido pelo som de seu celular. Bruno hesitou, mas acabou verificando a tela. Era Gustavo novamente. Com um suspiro, silenciou o aparelho e o guardou no bolso. "Trabalho?" perguntou Camila, compreensiva. "Meu sócio", respondeu Bruno, provavelmente querendo saber por que recusei uma videoconferência hoje. As sobrancelhas de Camila ergueram-se em surpresa. "Você recusou o trabalho hoje? Por minha causa?" O tom não era de vaidade ou triunfo, apenas surpresa genuína. "Sim", admitiu Bruno, "e foi a decisão mais fácil que tomei em anos." O sorriso que ela lhe deu em resposta aqueceu algo dentro dele que estivera frio por muito tempo. A tarde avançava, o sol começava a baixar no horizonte e famílias começavam a deixar o parque para as ceias de Natal em casa. Bruno percebeu que não queria que o dia terminasse, que não estava pronto para voltar à realidade de suas vidas separadas. Ele, o poderoso empresário. Ela, a funcionária discreta. "Está com fome?" perguntou, percebendo que haviam passado horas, apenas com pipoca e uma água mineral dividida. "Um pouco", admitiu Camila. "Acho que é hora de voltar para casa. Tenho sobras do bacalhau de ontem." Ela fez uma pausa hesitante. "Você gostaria de jantar comigo de novo para completar o Natal?" A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Não era apenas um convite para mais uma refeição, mas para prolongar aquela bolha fora do tempo e do espaço que haviam criado, onde não eram patrão e empregada, mas apenas Bruno e Camila. Duas pessoas conectadas por algo que nenhum dos dois ousava nomear ainda. Bruno sabia que deveria recusar, voltar para sua mansão, retomar o controle de sua vida cuidadosamente organizada, colocar essa experiência na categoria de exceções de feriado e seguir em frente. Era o sensato a fazer, o seguro, o esperado. "Adoraria", respondeu em vez disso, sentindo uma liberdade que não experimentava há anos. "Mas dessa vez eu trago a sobremesa." O rosto de Camila iluminou-se com um sorriso que fez o coração de Bruno acelerar como se fosse um adolescente novamente. E percebeu, com uma clareza repentina, que estava entrando em águas desconhecidas, que o terreno sob seus pés não era mais sólido e familiar. Que todas as regras e barreiras que construíra ao longo dos anos para proteger-se estavam sendo sistematicamente desmanteladas por uma mulher que não pedia nada, não esperava nada, apenas oferecia sua hospitalidade, sua honestidade, sua presença. E pela primeira vez em muito tempo, Bruno Tales não tinha medo do desconhecido. Pelo contrário, ansiava por ele. Os dias entre o Natal e o Ano Novo transcorreram numa espécie de realidade alternativa para Bruno e Camila. Oficialmente mantinham suas posições. Ele, o empresário ocupado, ela, a funcionária eficiente que cuidava da mansão. Mas nos bastidores, uma transformação silenciosa ocorria. Bruno reduziu sua agenda de trabalho ao mínimo essencial, delegando reuniões que antes consideraria imperdíveis. Inventava desculpas para passar pela cozinha quando sabia que Camila estaria lá. Encontrava pequenos pretextos para conversar com ela. Uma opinião sobre a decoração,
uma dúvida sobre algum arranjo doméstico que nunca antes lhe importara. Camila, por sua vez, prolongava discretamente suas tarefas na mansão. Deixava um livro que estava lendo acidentalmente visível, criando oportunidades para conversas. Preparava pratos mineiros que sobravam e oferecia a Bruno, estabelecendo momentos de conexão que iam além da relação profissional. Nenhum dos dois mencionava abertamente o que estava acontecendo, como se nomear aquela aproximação pudesse quebrar seu encanto. Mas os olhares trocados, os sorrisos contidos, as conversas que se estendiam além do necessário, tudo sinalizava uma atração mútua que crescia a cada dia. Na véspera de Ano Novo, enquanto Bruno revisava contratos em seu escritório, ouviu uma batida suave na porta. Camila entrou, carregando uma bandeja com café. Pensei que talvez precisasse de uma pausa, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. Está trabalhando desde cedo. Bruno sorriu, afastando os papéis. Obrigado. Na verdade, estava mesmo precisando de um intervalo. Um silêncio confortável instalou-se entre eles enquanto Camila servia o café. Bruno observava seus movimentos precisos, a graciosidade natural que ela possuía, mesmo nas tarefas mais simples. Nos últimos dias, descobrira-se pensando nela constantemente, imaginando sua reação a um livro que lera, querendo compartilhar uma notícia interessante, desejando simplesmente ouvir sua voz. Tem planos para hoje à noite? Perguntou ele finalmente, tentando soar casual. Para a virada do ano? Camila hesitou por um instante, uma leve ruga de preocupação surgindo entre suas sobrancelhas. Na verdade, não. Pensei em assistir à queima de fogos na Paulista pela televisão. Onde sozinha? A pergunta escapou antes que Bruno pudesse contê-la. Os amigos que fiz até agora já tinham compromissos. Respondeu ela com um pequeno dar de ombros, aceitando a situação sem autocomiseração. Bruno inspirou profundamente, reunindo coragem para o que estava prestes a propor. Eu tenho um convite para a festa no Clube Paulistano. É um evento beneficente que a empresa patrocina todos os anos. Fez uma pausa, estudando a reação dela. Normalmente vou sozinho, faço as aparições necessárias e volto para casa antes da meia-noite. Mas este ano, bem, gostaria que me acompanhasse. A surpresa no rosto de Camila foi evidente. Seus olhos se arregalaram levemente, os lábios entreabertos em um pequeno ó silencioso. Como sua funcionária? Perguntou ela cautelosa. Como minha convidada, corrigiu ele suavemente. Minha acompanhante para a noite. Camila baixou o olhar para a xícara que segurava, visivelmente processando o convite e suas implicações. Quando ergueu os olhos novamente, havia uma mistura de emoções em seu rosto. Alegria, hesitação e algo que parecia quase medo. Seu mundo é muito diferente do meu, Bruno, disse ela finalmente. Aquelas pessoas, não sei se me encaixaria. Eu não me encaixo lá há anos, confessou ele com um pequeno sorriso irônico. Apenas compareço porque é esperado. Mas este ano... E fez uma pausa, buscando as palavras certas. Este ano poderia ser diferente. Poderíamos enfrentar juntos. Os olhos dela suavizaram-se, e Bruno viu o momento exato em que sua decisão foi tomada, mesmo antes que ela falasse. Tudo bem, mas não tenho nada apropriado para usar em um evento assim. Isso é facilmente resolvido, respondeu ele, sentindo uma onda de alívio e antecipação. Conheço algumas lojas que abrem especialmente para clientes em ocasiões como esta. Posso fazer algumas ligações. Não, interrompeu Camila, firme mas gentil. Agradeço, mas prefiro escolher algo que eu mesma possa pagar. Talvez não seja de grife, mas será digno, prometo. Bruno assentiu, respeitando sua independência, embora uma parte dele quisesse cobri-la de presentes, dar-lhe tudo o que ela merecia e mais. Mas era exatamente essa integridade, essa recusa em aproveitar-se de sua posição, que tornava Camila tão diferente de qualquer outra pessoa que conhecera. Tenho certeza que estará perfeita, disse simplesmente. Posso buscá-la às 9? Ela assentiu com um sorriso que iluminou todo o seu rosto. Às 9.
Pontualmente às 9 horas, Bruno estacionou seu carro importado em frente à Casa Amarela no Butantã. Vestia smoking, como mandava o protocolo do evento, mas sentia-se estranhamente nervoso, uma sensação que não experimentava em encontros há anos. Tocou a campainha, ajustando a gravata borboleta enquanto esperava. Quando a porta se abriu, Bruno sentiu o ar escapar de seus pulmões. Camila estava deslumbrante. Usava um vestido longo azul marinho com um leve brilho, simples, mas elegante, que destacava perfeitamente suas curvas sem ser vulgar. Seus cabelos, normalmente presos quando trabalhava, caíam em ondas suaves pelos ombros. A maquiagem era leve, apenas o suficiente para realçar seus traços naturais. "Está linda", disse ele, as palavras saindo quase como um sussurro reverente. Um leve rubor coloriu as bochechas de Camila. "Obrigada. Encontrei este vestido numa liquidação no shopping. Espero que seja adequado." "É perfeito", garantiu Bruno, oferecendo o braço a ela. "Pronta." O trajeto até o clube paulistano foi preenchido por uma conversa leve, embora Bruno pudesse sentir a tensão crescente de Camila à medida que se aproximavam. Quando entregaram o carro ao manobrista, ele segurou sua mão brevemente. "Ei, está tudo bem. São apenas pessoas." Camila sorriu, grata pelo encorajamento. Pessoas muito ricas e influentes. "E muitas delas entediantes como o noticiário financeiro", completou ele, arrancando uma risada dela. Ao entrarem no salão principal do clube, decorado luxuosamente para a ocasião, Bruno sentiu os olhares se voltarem para eles. Não era incomum que chegasse acompanhado a eventos, mas geralmente eram modelos ou socialites conhecidas do circuito, mulheres que complementavam sua imagem pública. Camila, com sua beleza natural e simplicidade elegante, destoava do padrão. Bruno Tales. A voz estridente de Regina Avelar, uma das principais socialites da cidade, cortou o ar. "Que surpresa vê-lo acompanhado este ano. Não vai nos apresentar?" Regina aproximou-se, seguida por seu habitual grupo de amigos, todos visivelmente curiosos. Bruno sentiu Camila tensionar ligeiramente ao seu lado, mas sua postura permaneceu ereta, digna. "Regina, esta é Camila da Silva." Camila Regina Avelar, presidente da Fundação Novos Horizontes. "Encantada", disse Camila, com uma educação impecável, estendendo a mão. Regina aceitou o cumprimento, seus olhos avaliando Camila da cabeça aos pés com mal disfarçada curiosidade. "Da Silva? Não me parece familiar. De que família você é, querida?" A pergunta, aparentemente inocente, carregava toda a arrogância das antigas famílias paulistanas. Bruno sentiu uma onda de irritação, mas antes que pudesse intervir, Camila respondeu com tranquilidade. "Sou de Tiradentes, Minas Gerais. Minha família não é conhecida em São Paulo, senhora Avelar." Regina ergueu as sobrancelhas perfeitamente delineadas. "Oh, interior, que charmoso! E como conheceu nosso Bruno?" A forma possessiva como Regina se referiu a ele não passou despercebida por Bruno, que se preparava para intervir quando Gustavo, seu sócio, aproximou-se com evidente alívio no rosto. "Bruno, finalmente você apareceu. Precisamos conversar sobre aquela proposta dos chineses." Virando-se para Camila, abriu um sorriso genuíno. "E você deve ser a famosa Camila. Bruno tem falado muito sobre você." Bruno lançou um olhar de advertência ao amigo, que apenas piscou discretamente em resposta. "Prazer em conhecê-lo", respondeu Camila, visivelmente mais relaxada com a aproximação de Gustavo. "O prazer é todo meu. Depois de ouvir tanto sobre você, estava curioso para conhecer a mulher que conseguiu fazer meu amigo aqui recusar uma videoconferência no Natal." Gustavo riu, ignorando o olhar mortífero que Bruno lhe lançava. "Videoconferência no Natal?" repetiu Regina, seus olhos estreitando-se com interesse renovado. "Bruno nunca recusa compromissos de trabalho. Você deve ter um poder especial, querida." O tom condescendente fez Camila endireitar os ombros quase imperceptivelmente.
Acredito que até os homens mais ocupados merecem um momento de pausa, Sra. Avelar, especialmente no Natal. A resposta, educada, mas firme, surpreendeu visivelmente Regina, cujo sorriso vacilou por um instante. Bem, se nos dão licença, interveio Bruno, colocando gentilmente a mão nas costas de Camila. Acabamos de chegar e gostaria de mostrar o salão a Camila. Enquanto se afastavam, Bruno inclinou-se levemente para sussurrar. Você foi incrível. Estava apavorada, confessou Camila com um pequeno sorriso. Acho que ela não gostou de mim. Regina não gosta de ninguém que não possa usar para benefício próprio, respondeu Bruno, guiando-a até o bar. Não se preocupe com ela. A noite prosseguiu entre apresentações, conversas superficiais e olhares curiosos. Bruno percebeu como Camila, após a tensão inicial, adaptava-se com surpreendente naturalidade àquele ambiente. Não tentava impressionar ou fingir ser algo que não era. Mantinha-se autêntica, interessada, genuína. E era precisamente isso que atraía as pessoas a ela, mesmo as mais céticas inicialmente. Enquanto a meia-noite se aproximava, Bruno conduziu Camila até o terraço do clube, de onde teriam uma vista privilegiada dos fogos que iluminariam o céu de São Paulo. O espaço estava menos lotado, com apenas alguns casais dispersos buscando um momento de tranquilidade antes da virada. Está sendo tão ruim quanto imaginava? Perguntou ele, entregando-lhe uma taça de champanhe. Camila sorriu, aceitando a bebida. Na verdade, não. Algumas pessoas foram realmente gentis. Seu amigo Gustavo e a esposa dele, especialmente. Eles são boas pessoas, concordou Bruno. Raras nesse meio. É estranho, continuou Camila, contemplando a cidade iluminada abaixo deles. Todas essas pessoas com tanto dinheiro, tanto poder, e ainda assim, muitas parecem tão vazias. É estranho, continuou Camila, contemplando a cidade iluminada abaixo deles. Todas essas pessoas com tanto dinheiro, tanto poder, e ainda assim, muitas parecem tão vazias. Bruno seguiu seu olhar para o horizonte de São Paulo, onde luzes piscavam como estrelas terrenas. Acho que é fácil confundir o que temos com quem somos, respondeu ele pensativo. Eu mesmo cometi esse erro por muito tempo. Camila virou-se para encará-lo, seus olhos refletindo as luzes da cidade. E agora, ainda comete? A pergunta pairou entre eles, carregada de significados implícitos. Bruno sentia-se exposto, vulnerável, como se Camila pudesse ver através das camadas de proteção que construíra ao longo dos anos. Estou aprendendo a diferença, respondeu finalmente. Graças a você. Um rubor suave coloriu as bochechas de Camila, visível mesmo na iluminação suave do terraço. Eu não fiz nada especial. Fez tudo, contradisse Bruno, virando-se completamente para ela. Você me viu quando eu estava invisível até para mim mesmo. Não o empresário, não o milionário, apenas Bruno. Ao longe, começaram a soar os avisos de que a contagem regressiva para o ano novo estava prestes a iniciar. Pessoas começavam a se aglomerar no terraço, taças de champanhe em mãos, rostos expectantes voltados para o céu. Bruno colocou sua taça numa mesa próxima e, num impulso de coragem, tomou as mãos de Camila entre as suas. Há algo que preciso dizer antes que o ano termine. Os olhos dela se arregalaram levemente, uma mistura de esperança e apreensão cruzando seu rosto. Nos últimos dias percebi algo que talvez devesse ter sido óbvio desde o início, continuou ele, sua voz baixa, mas intensa. Toda a minha vida construí muros ao meu redor, proteções, garantias contra decepções e traições. Tornei-me tão bom nisso que nem percebi quando os muros se transformaram numa prisão. Bruno, começou ela, mas ele gentilmente a interrompeu. Por favor, deixe-me terminar ou talvez perca a coragem. Respirou fundo. Então você apareceu com seu convite simples para jantar, sua casa com cheiro de canela, seu sorriso sem segundas intenções. E pela primeira vez em anos, senti os muros tremendo.
Ao redor deles, a contagem regressiva começou. 10, 9, 8... O que estou tentando dizer, Camila, é que você mudou algo em mim. Despertou partes que eu pensava estarem mortas. Me fez questionar todas as certezas que construí. 7, 6, 5... Sei que a situação é complicada, que trabalha para mim, que nos conhecemos há pouco tempo, que nossos mundos são diferentes. Mas nada disso parece importar quando estou com você. 4, 3... Os olhos de Camila brilhavam agora, e Bruno não sabia se eram lágrimas contidas ou o reflexo das luzes da cidade. Suas mãos, pequenas entre as dele, tremiam ligeiramente. 2, 1... Camila da Silva, acho que estou me apaixonando por você, disse Bruno, as palavras escapando como um suspiro de alívio. Feliz Ano Novo! O céu explodiu em cores quando Bruno, num gesto que surpreendeu até a si mesmo, inclinou-se e tocou os lábios de Camila com os seus. Por um segundo terrível, ela ficou imóvel, e ele temeu ter cometido um erro irreparável. Então, seus braços delicados envolveram seu pescoço, e ela correspondeu ao beijo com uma doçura que fez o coração de Bruno quase parar. O mundo ao redor desapareceu. Os fogos, a música, as pessoas celebrando. Existiam apenas eles dois, conectados por algo mais profundo do que palavras poderiam expressar. Quando finalmente se separaram, ofegantes, Bruno apoiou sua testa na dela. Isso foi... Começou sem palavras para descrever o que sentia. Mágico, completou Camila, um sorriso iluminando seu rosto. E assustador. Assustador? Repetiu ele, afastando-se levemente para ver seu rosto. Bruno, eu também estou sentindo algo por você, admitiu ela, seus olhos sinceros encontrando os dele. Algo forte, algo que nunca senti antes. Mas tenho medo. Do quê? Perguntou ele, acariciando seu rosto com delicadeza. De que isto não seja real, respondeu ela, sua voz quase um sussurro. De que amanhã você acorde e perceba que sou apenas a empregada da mansão, que nossos mundos são incompatíveis, que foi apenas um momento de solidão, de carência. A vulnerabilidade em sua voz fez o coração de Bruno apertar. Ele reconheceu ali não apenas inseguranças pessoais, mas as reais barreiras sociais que existiam entre eles, barreiras que o mundo ao redor faria questão de lembrá-los constantemente. Olhe para mim, pediu, segurando gentilmente seu queixo. Você nunca foi apenas alguma coisa para mim. Desde aquela noite de Natal, você tem sido a pessoa mais real, mais autêntica que já conheci. E quanto aos nossos mundos, talvez esteja na hora de construir um novo, só nosso. Os olhos de Camila brilharam com emoção contida. Como podemos fazer isso? Sou sua funcionária, Bruno. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que estou interessada apenas no seu dinheiro. Deixe que falem, respondeu ele com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Nunca me importei realmente com o que diziam sobre mim. E quanto a ser minha funcionária... Ele fez uma pausa, considerando as palavras com cuidado. Podemos resolver isso se for o que você quiser. Camila mordeu o lábio, indecisa. Não quero parecer oportunista. Não quero que você pense que eu planejei isso, que foi por isso que o convidei para jantar naquela noite. Bruno não pôde conter um pequeno sorriso. Acredite, essa é a última coisa que eu pensaria. Você é a pessoa menos calculista que já conheci. É o que me encanta em você. Ela respirou fundo, parecendo tomar uma decisão. Então talvez devamos fazer isto direito, passo a passo. Conhecer um ao outro verdadeiramente, não apenas em momentos roubados na mansão ou em feriados. Um relacionamento real, concordou Bruno, sentindo um alívio imenso com suas palavras. É exatamente o que quero. Mas terei que deixar o emprego na sua casa, completou Camila resoluta. Não posso continuar trabalhando para você se vamos tentar isso. Bruno assentiu, compreendendo e respeitando sua posição. Tem razão, não seria apropriado, mas me preocupa como você se sustentará. Sei que veio para São Paulo há pouco tempo, que está recomeçando. Vou encontrar outro emprego.
respondeu ela com a determinação tranquila que ele tanto admirava. Na verdade, estava pensando em procurar algo relacionado à hotelaria, que era o que fazia na pousada da minha avó. Tenho experiência nisso. Talvez eu possa ajudar com alguns contatos, ofereceu Bruno cautelosamente, temendo ofendê-la. Não por favorecimento, apenas apresentações. O resto seria por seu próprio mérito. O sorriso de Camila em resposta foi radiante. Isso eu aceitaria com gratidão. Apenas apresentações. Novos fogos explodiam no céu, banhando seus rostos com luzes coloridas. Bruno sentiu uma leveza que não experimentava há anos, como se um peso enorme tivesse sido removido de seus ombros. Por tanto tempo vivera seguindo um roteiro rígido, a expansão dos negócios, a acumulação de riqueza, a manutenção de aparências. Agora, pela primeira vez, estava improvisando, seguindo não um plano cuidadosamente elaborado, mas o que seu coração ditava. Então, disse ele, envolvendo a cintura de Camila com um braço e trazendo-a para mais perto. O que fazemos agora? Agora, respondeu ela, seus olhos brilhando com uma mistura de ternura e travessura. Acho que você deveria me beijar novamente, para selar nosso acordo. Bruno sorriu, inclinando-se para atender seu pedido. Com prazer. Este beijo foi diferente do primeiro. Não mais hesitante ou surpreso, mas confiante, pleno, uma promessa silenciosa de possibilidades. Quando se separaram, permaneceram abraçados, observando os fogos que continuavam a iluminar o céu de São Paulo, anunciando o começo de algo novo. Feliz Ano Novo, Bruno, sussurrou Camila contra seu peito. O primeiro de muitos juntos, espero, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. Permaneceram assim por mais alguns minutos, até que o frio da noite começou a se intensificar. Bruno retirou o paletó e o colocou sobre os ombros de Camila, um gesto simples, mas carregado de carinho. Pronta para voltar à festa? Perguntou, imaginando as reações quando reaparecessem juntos. Agora claramente como um casal. Camila hesitou apenas por um segundo. Então endireitou os ombros e ergueu o queixo com uma confiança serena. Pronta! De mãos dadas, retornaram ao salão principal, onde a celebração continuava a todo vapor. Alguns olhares curiosos se voltaram para eles, especialmente para suas mãos entrelaçadas. Regina Avelar, do outro lado do salão, não fez questão de disfarçar sua surpresa e desaprovação. Acho que acabamos de virar o assunto da festa, murmurou Bruno, inclinando-se para o ouvido de Camila. Importa? Perguntou ela, seus olhos encontrando os dele com uma serenidade que o acalmava. Bruno pensou por um momento. Toda sua vida adulta fora moldada pela preocupação com aparências, com o que os outros pensariam, com as implicações de cada movimento para seus negócios e sua reputação. Mas olhando para a mulher ao seu lado, simples, honesta, corajosa, percebeu que nada disso importava realmente. Não, respondeu com convicção. Não importa nem um pouco. Naquele momento, avistaram Gustavo e sua esposa Marcela se aproximando, ambos com sorrisos genuínos. Finalmente! Exclamou Gustavo, dando um tapinha no ombro de Bruno. Estava me perguntando quanto tempo você demoraria para enxergar o óbvio. O óbvio? Repetiu Bruno confuso. Que você está completamente apaixonado, esclareceu Marcela, sorrindo afetuosamente para Camila. Está estampado no seu rosto desde que chegaram juntos. Bruno sentiu o rosto esquentar, mas não negou. Camila apertou sua mão gentilmente, um gesto silencioso de apoio e cumplicidade. Bem, sejam bem-vindos ao Clube dos Pombinhos, continuou Gustavo, erguendo sua taça em um brinde. A vida é muito curta para desperdiçar com o que não importa de verdade. Os quatro brindaram, e Bruno percebeu como Camila parecia perfeitamente à vontade com Gustavo e Marcela, como se já fossem velhos amigos, como se ela sempre tivesse pertencido àquele círculo. Enquanto a noite avançava, Bruno observava Camila interagindo com as pessoas, sua naturalidade e inteligência conquistando até os mais céticos. Não se deixava intimidar por nomes ou fortunas, não tentava impressionar ou se encaixar. Simplesmente era ela mesma,
autêntica, verdadeira. E foi então que Bruno entendeu. Não era apenas ele que estava ajudando Camila a entrar em seu mundo. Ela também o estava guiando para um novo universo. Onde títulos e posses significavam menos que sorrisos genuínos e conversas honestas. Um mundo onde finalmente podia ser apenas Bruno, não o herdeiro, não o empresário, não o milionário solitário. Um mundo onde, graças a um simples convite de Natal, janta lá em casa, ele finalmente encontrara o verdadeiro significado de lar.